Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, estou fazendo a gravação do vídeo, né? Considerando aí que teve aquele problema do áudio, né? E eu confesso que eu não sei o porquê que aconteceu esse problema. Eu utilizo um software para gravar a tela, que é o mesmo que eu estou utilizando agora, que é o OBS, e tinha usado ele recentemente, não tinha dado problema, né? E fiz a gravação, né? Não tinha visto que não tinha dado problema, daí quando vocês alertaram, né? Tentei descobrir ontem, não consegui, desinstalei o programa, instalei de novo e ele voltou a funcionar, né? Peço desculpas, né, por isso, por esse inconveniente, e por isso eu estou fazendo esse vídeo. Ele não vai ficar tão extenso, igual ficou o nosso encontro, né, na quarta-feira, porque não vai ter a discussão, né, com vocês. Eu vou fazer ele um pouco mais objetivo, já direcionando ele para o que vocês precisam fazer, né? E se por acaso ficar alguma dúvida, né, não hesitem em vir conversar comigo. Eu estou à disposição, né? Podem me demandar, seja lá no grupo, seja de forma individual, chamando no privado, né? Mas fiquem à vontade e venham falar comigo, né? Então, só dando um panorama da, dessa disciplina, né? É uma disciplina bem interessante, na minha opinião, ela é uma das disciplinas mais pesadas que vai ter no programa, né? Na especialização, no PDE, né? Que é teorias de aprendizagem, né? E é uma pena ela ser tão curtinha, porque ela tem bastante coisa a ser discutida, né? Inclusive a professora Zuleika, na apresentação dela, né? Ela comentou que aquela 1 hora e meia era muito pouco para falar das teorias que estão presentes nessa disciplina, né? Então, a nossa disciplina ela está dividida em 4 temáticas, né? No início da primeira temática, então, a professora Zuleika ela começa a discutir sobre epistemologia, né? Só que não é o foco da primeira temática, né? O foco é a teoria do Ausubel, né? Que é discutido agora nessa primeira temática, né? Então, no caso do Ausubel, né, é a teoria da aprendizagem significativa, né? Não vou me adentrar aos detalhes, né, da teoria, porque a professora Zuleika já fez isso na aula remota, né, no encontro síncrono, né? Mas então primeira temática é a teoria do Ausubel, né? A segunda temática aí já é a discussão da teoria cognitivista construtivista ou teoria construtivista do Piaget, né? Também tem um pouquinho de discussão no material, tem um pouquinho de discussão também no vídeo da professora Zuleika, né? Na sequência, então, a terceira temática que nós temos, então, é a eu fui pelo caminho mais longo aqui para avançar, né? A terceira temática que nós temos, então, é a teoria dialética social do Vygotsky, né? Ou teoria histórico-crítica do Vygotsky, né? Que, igual a professora Zuleika comentou, né? É o que era predominante nas escolas do Paraná nos últimos anos, né? Então, inclusive, ela passa um pouquinho mais rápido por entender que já é mais difundido, né? E a quarta teoria, que tem uma discussão se é teoria ou se não é teoria, é a do conectivismo, né? Inclusive, no fim do material disponibilizado tem uma discussão, né? Que não seria bem uma teoria de aprendizagem, né? Mas é um ponto bem interessante porque está relacionado e está vinculado com o mundo hoje, como nós estamos, e as diversas fontes de informações que nós temos, né? Então, é uma teoria bem interessante também de ser discutida. Tá? Na sequência, então, da discussão das teorias, a gente tem o nosso pratique, que são 3 cenários, né? Na mesma pegada, na mesma lógica da disciplina anterior, são 3 cenários, vocês escolhem um cenário para fazer e vão desenvolver esse cenário. Não precisa fazer os outros 2. Tá? Nessa disciplina, quase que solto nesse bimestre, né? Nessa disciplina, como que é a composição da nota de vocês? O cenário ele pontua em 2 momentos. Ele pontua no desenvolvimento
e na entrega dele, que vale 30 pontos isso, então fazer e entregar vale 30 pontos, e ele pontua na apresentação. Então, este cenário, ele tem que ter apresentação. E essa apresentação também vale 30 pontos. Tá? Primeira atividade do cenário, segunda atividade do cenário, juntas então valem 60 pontos. Avaliados de forma independente, mas juntas valem 60 pontos. Então, é a maior nota da disciplina. Na sequência, vocês vão ter então mais uma atividade avaliativa que vale 40 pontos daí. Então, o cenário nessa disciplina vale bastante. Tá? Discutindo então um pouquinho aqui dos cenários, né? Então, primeiro, teoria da aprendizagem no cotidiano da escola. A Escola Estadual do Jardim do Éden, nome fictício, recebeu um ofício solicitando que sejam desenvolvidos no mês de agosto um trabalho voltado à cidadania e promoção dos direitos humanos. A professora Carolina fez uma análise sobre o tema e decidiu trabalhar com os alunos da seguinte forma. E daí tem todos o passo a passo do que ela fez. Então, no primeiro momento, ela apresentou o tema aos estudantes, ouviu seus depoimentos e argumentos. Depois, ela solicitou que cada estudante escrevesse e registrasse o que sabe, o que gostaria de saber sobre o tema. Depois, ela dividiu a turma em grupos e cada grupo discutiu o que sabia e elaboraram o problema a ser investigado, bem como levantaram suas hipóteses e foram registradas individualmente. Depois, a professora Carolina ordenou os grupos a organizarem uma espécie de índice no qual construiriam um plano de estudos. Na sequência, durante a semana seguinte, os alunos se dividiram entre a biblioteca e a consulta à internet, que uns fizeram por celular, outros por tablet, outros foram ao pequeno laboratório de informática da escola, outros ainda entrevistaram colegas e professores. Na sequência, então, de posse das fontes, os estudantes voltaram à sala de aula e discutiram em grupos as informações coletadas, cruzaram com suas hipóteses e organizaram formas de socializar sua aprendizagem. Por fim, cada equipe socializou suas descobertas. Alguns utilizaram cartazes, outros fizeram pequenos vídeos, outros produziram textos jornalísticos e literários. Outros o fizeram na forma de charge. E, para avaliar, Carolina reuniu cada grupo e questionou ou julgou a participação de cada membro da equipe, e coletivamente solicitou que cada um registrasse o que sabia e o que aprendeu sobre o tema. Esse foi o desenvolvimento. O que se pede? Então, tem algumas questões aqui, né? As estratégias desenvolvidas por Carolina podem ser classificadas dentro de qual teoria de aprendizagem? E no nosso grupo, da quarta-feira, a gente foi discutindo as possibilidades das teorias. Se enquadrava na teoria do Auspel, né, da aprendizagem significativa, se enquadrava no construtivismo do Piaget, a gente já de cara verificou que não se enquadrava no do Vygotsky, né, e se enquadrava no do conectivismo, né. Já dando um direcionamento para vocês, já que a gente não vai conseguir fazer a discussão, né, vocês não vão conseguir visualizar a discussão, mas eu oriento que vocês procurem onde os colegas comentam, né? Porque pelo menos a fala dos colegas vocês vão ter. Mas neste cenário, as teorias que mais predominam, né, o construtivismo do Piaget e o conectivismo do Siemens, né? E aonde que fica claro esses pontos, né? Que daí vocês precisam fazer essa discussão, né? Relacionado, então, ao Piaget, né? A questão do construtivismo, né? Então, o conceito, né? De que o aprendizado, ele é a palavra aqui, é um processo dialético, né, que envolve a questão da assimilação, né, então ocorre aquele desequilíbrio inicial, né, a busca por informação, a assimilação daquela informação, e com aquela informação a reorganização interna e a acomodação existente. Né? Então, é isso que, nesse primeiro momento aí, a professora Carolina buscou desenvolver com seus alunos. Né? Na sequência também tem o aspecto de que não foi imposto, né? Não foi uma aprendizagem mecânica. Né? Então ela questionou os alunos, ela buscou instigar os alunos a respeito do tema, né?
Com isso ocorreu o desequilíbrio que eu já comentei, né? E fez com que os alunos precisassem buscar informação. Relacionado ao conectivismo, então, quais são as principais características aqui que nós temos, né? O de questionar os alunos o que eles queriam aprender, então esse é um ponto bem interessante que eu visualizo, né? Então, o questionamento dos alunos, o que eles queriam aprender sobre aquele tema, né? Depois disso, os próprios alunos tiveram que buscar as suas informações, né? E daí fica bem claro ali as diversas possibilidades. Então, alunos procurando na internet, e daí na internet nos diversos meios, né? Tablets, celulares, laboratório, né? E a busca ali no finalzinho, né? Entrevistar colegas e professores. Então, na teoria do conectivismo fala que o conhecimento, a aprendizagem não está apenas em humanos, né? Também está em não humanos. A gente tem a questão da internet, né? Mas está em humanos e toda fonte de informação, toda fonte de aprendizado é considerada um nó. Então foram ali atrás de colegas, atrás de professores, atrás de outros materiais. Então fica bem claro aqui o aspecto do conectivismo, né? E o professor, né, não apenas como aquele indivíduo que é o detentor do conhecimento e repassa esse conhecimento, né? Mas de que o professor ele é um mediador, né? Então ele propõe atividades que possibilitem os alunos a buscarem essas informações. Então ele faz a estiga, ele faz a proposição, ele faz o confronto de ideias, né? Faz o confronto entre os colegas, porque daí faz aquela discussão ali no item 6, né, de posse das fontes estudadas, voltaram à sala de aula, discutiram em grupo as informações coletadas, cruzaram suas hipóteses e organizaram de forma a socializar suas aprendizagens, né? Então, o professor ele tem esse papel, né, mais mediador, né, no conectivismo, né? Mas o principal ponto aqui, então, respondendo aqui item questão 1 e questão 2, né? Quais teorias podem ser classificadas? As estratégias pode ser classificada dentro de qual teoria de aprendizagem? A gente consegue visualizar as duas, tanto o construtivismo quanto o conectivismo, mais presente o conectivismo. Tá? E daí a discussão da segunda questão é vinculado aí aos pressupostos do conectivismo, né? Mas aquilo que vocês identificarem do construtivismo pode ser apresentado também. Né? Nisso eu já fiz a discussão também do item 3, né? Qual que é o papel do professor nesse processo, né? Então, o professor ele tem esse papel mais mediador, né? Então, de instigar o aluno, de propor atividades, né? Vinculado, então, ao construtivismo, a gente tem o professor ele instiga o desequilíbrio do aluno, né? Demonstra aí a necessidade do aprendizado, né? E vinculado ao conectivismo, né? O aluno fazendo aí essa busca por conta própria, né? Aí na sequência, quais critérios você acha que Carolina deve considerar na sua avaliação? Esse elemento aqui dos critérios, eu peço que vocês busquem no vídeo. O colega Ronaldo ele faz um comentário muito interessante neste momento aqui da avaliação. Então, peço que vocês busquem o comentário dele e junto ao comentário dele, que daí foi o comentário que eu fiz na sequência, né? Que é Deixa eu voltar aqui. Para quem você quer enviar uma mensagem? O celular falando sozinho aqui. Que é o item último aqui, né? O item 8º. Para avaliar, Carolina reuniu cada grupo e questionou e julgou a participação de cada membro da equipe e coletivamente solicitou que cada um registrasse o que sabia e o que aprendeu sobre o tema. Se a gente pegar lá na teoria do conectivismo, né? A avaliação é justamente no aprendizado, né? E não exatamente no conteúdo atingido, né? Então, com isso, aquela verificação de que o aluno ele saiu do ponto A e chegou num determinado ponto B, né, então ele teve uma evolução. Pode não ser a evolução de todo o conhecimento necessário, todo conhecimento existente, apesar de que
o conectivismo a gente tem inúmeras fontes, então para se exaurir essas fontes, né, demandaria tempo, mas o aluno ele teve evolução, ele teve aprendizado, né, ele teve conhecimento assimilado. Então, é o comentário que eu complemento ao comentário que o colega Ronaldo fez. Então, peço que vocês procurem um momento que o colega Ronaldo faz o comentário. Né? Aí o quinto item. O quinto e o sexto eu vou deixar para vocês. Né? O quinto item. Como a tecnologia educacional de acesso aos estudantes da sua escola pode auxiliar em um trabalho pedagógico semelhante ao desenvolvido pela professora Carolina. Aqui também dá para procurar os comentários dos colegas, porque nessa questão eu deixei mais para os colegas discutirem, não dei direcionamento nesse quinto item. E o sexto item, né? Analise criticamente as condições da escola paranaense para desenvolver uma aprendizagem que esteja sintonizada com o perfil humano necessário à atualidade, segundo o conectivismo, e preze pela construção do conhecimento. Então, nessa discussão aqui, não se pautar nos problemas existentes, né? Mas se pautar em como a escola paranaense pode desenvolver essa aprendizagem com uma preocupação para a atualidade. Né? Então, essa questão 6 tem esse cunho. Tá? Então, com isso, a gente fecha a discussão aqui do cenário 1. O que vocês vão precisar entregar? Então, a entrega, né? Faça a síntese das discussões feitas no grupo de estudo e organize em uma tela. Então, vocês vão fazer um único slide, né? Que vai ser a sua apresentação. Tá? Esse slide é o mesmo que vocês vão utilizar para apresentar. Né? Então, num único slide tem que ter todos os elementos dessa discussão. Tá? Vamos fazer esse slide no Canva, salvo em PDF, né? E nós vamos marcar a nossa apresentação, que daí é o segundo item. Apresentação. Em data a ser agendada, vocês deverão apresentar essas discussões realizadas, que é aquela construída ali no item A, e vocês vão ter até 10 minutos para fazer. A minha sugestão é que vocês levem menos tempo, porque vocês estão em 200, né? Se cada um for levar 10 minutos, dá 200 minutos, né? Que dá ali 3 horas e 20, se não me engano, né? Fazendo de cabeça aí. 180 mais 20, 200, né? Que dá 3 horas e 20. Então, vai ficar bem extenso, né? A minha sugestão é que vocês façam mais curtinho, até porque os trabalhos, eles vão em algum determinado momento se repetir, né? Alguns conteúdos, algumas falas, né? Então, não precisa se estender nos 10 minutos, né? Pode fazer mais curtinho. Se tiver necessidade de discussão, a gente vai ter um tempo daí depois para fazer essa discussão, tá? Para qualquer cenário isso, não apenas para o cenário 1. Né? Para o cenário 2, para o cenário 3 é a mesma atividade. Né? Construção da apresentação em um slide e apresentação em 10 minutos. Tá? Vocês não precisam entregar a atividade antes da apresentação. A gente marca o dia para apresentar, vocês apresentam. Se depois, pelas apresentações dos colegas ou pela eventual discussão que a gente possa ter, vocês sentirem necessidade de complementar algo na apresentação, pode complementar e pode daí fazer a entrega com essas alterações. Tá? Então, não precisa ser o arquivo fechado, né? Apresentou, ele está imutável e aquela entrega. Não, apresentou, quer fazer complementos no arquivo você entregue, pode fazer esses complementos e faz a entrega. O importante é não perder a data da entrega, né? Porque, igual já aconteceu na primeira disciplina, o VPR, esse ED, só estão considerando o que está sendo feito pela plataforma. Então, tem que haver a entrega por lá. Tá? Então, com isso a gente fecha aí o primeiro cenário. Já o segundo cenário, então, tem um texto aqui, um fragmento de uma dissertação, que discute aí a teoria significativa do Ausubel e o conectivismo. Né? Então, nessa proposta aqui, eu não vou fazer a leitura aqui. No nosso quarta-feira eu tinha feito a leitura, mas agora eu não vou fazer a leitura. Tá? Mas, de forma resumida,
o que vem a ser esse texto. Então, é a apresentação da construção de uma plataforma, de um AVA, né, um ambiente virtual de aprendizagem, para uma disciplina de trigonometria. Né? Então, a mestranda que fez essa dissertação, né, ela propôs essa plataforma, e daí tem tem a parte conceitual, né, e depois tem todos os elementos que ela foi fazendo. Né? Então, onde ela comenta que ela fez um vídeo inicial apresentando a plataforma, tá? Na sequência, então, a apresentação, né, entrega de usuário e senha para cada um, e como que o AVA está estruturado, e daí que eu faço um destaque. Né? Então, que ele está estruturado em 4 boxes, né, em 4 partes. Né? Então, a primeira delas, um mural de recados, que vão ser colocadas informações para os alunos. Depois, um outro box, tarefa para cumprir, né, que é para a entrega das atividades solicitadas aos alunos. Né? Na sequência, deixa eu achar aqui. Esse box, né, essa tarefa para cumprir, ele foi separado, né, em pastas, né, que permitiu aí uma rápida identificação dos espaços a serem acessados pelos alunos, né. O terceiro box, não estou encontrando aqui na leitura, né, mas enfim. O último box, né, intitulado de materiais de apoio, então que é disponibilizado aí materiais para os alunos, né. Então, de forma bem objetiva, né, o que é a apresentação desse texto. E na sequência, então, aí tem cada uma das etapas que foi desenvolvida, então, por esse professor para com os alunos, né? Então, num primeiro momento, então, aqui eu vou comentar as atividades que foram desenvolvidas, né? No primeiro momento, a busca em dar sentido para esses alunos, estão vinculados à teoria do Ausubel, né? Então, ali, ó, desafiar os alunos a medirem uma altura inacessível, através da medida da sombra projetada no chão. E depois pesquisar sobre o método utilizado por Tales de Mileto para medir a altura da pirâmide de Quéops. Né? Eu já vou fazendo a discussão aqui com vocês, né? Porque daí eu já vinculo com as questões mais à frente. Né? Que aqui, qual que é o propósito aqui? O dar do sentido. Os alunos, nessa altura da disciplina de trigonometria, eles já conhecem como calcular a medida de uma altura acessível. Né? Então, o aluno já sabe que é possível fazer esse cálculo, tá, e é instigado assim, tá, mas e quando a gente não conhece? Quando a gente não consegue acessar, como que a gente calcula isso? Né? E daí é dado sentido ao aluno dessa necessidade de conhecer esse assunto, né? E daí dá um gostinho ali para o aluno ir atrás, ó, pesquisar sobre o método utilizado por Tales de Mileto para o cálculo da altura da pirâmide de Quéops. Né? Depois, a especificação. Né? Discutir em classe sobre como os alunos encontraram a altura inacessível e averiguar se os alunos desenvolveram novas perspectivas da atualização de razões trigonométricas. Ou seja, ó, a partir desse conhecimento a gente consegue desenvolver mais coisas. Né? Daí depois o compreender. Né? E daí foi pedido inúmeras atividades. Né? Então, em dupla, um aluno utilizando caderno, lápis, régua e transferidor, e outro, o software KMPlot, constroem 4 triângulos retângulos, escolhendo aleatoriamente ângulos agudos de entre 1 e 89 graus. Em segundo, ambos completam uma tabela feita no caderno, calculando a razão entre os lados dos triângulos construídos. Depois, com os dados de cada dupla, preencher uma tabela coletiva feita numa planilha eletrônica, com os valores das razões entre os lados dos triângulos construídos. Da análise dos dados registrados na tabela, são concluídos o significado das razões trigonométricas. Em grupos, obter seno, cosseno, tangente dos ângulos notáveis 30, 45 e 60 graus, por meio do reconhecimento da aplicação de razões trigonométricas e da aplicação do teorema de Pitágoras em figuras, quadrados e triângulos equiláteros, ao serem decompostos em triângulos retângulos. Em duplas, utilizar triângulos retângulos e medir o valor aproximado de um ângulo transferidor, e dos lados do triângulo, régua graduada.
calcular razões trigonométricas e confrontar os valores obtidos com os fornecidos por uma calculadora científica. Depois vai para uma nova etapa, né? Definir e argumentar. Então, explicar e justificar procedimentos e cálculos em problemas de trigonometria, no triângulo retângulo e em desafios apresentados no formulário eletrônico construído com questões sobre conceitos básicos já elaborados. Então, ali no compreender, tem o desenvolvimento das atividades onde os alunos eles vão estar expandindo o conhecimento deles, né? No definir e argumentar, então eles precisam refletir sobre aquilo, né? Explicar ou justificar os procedimentos. E discutir e levar para a vida, né? Utilizar triângulos retângulos como calculadora para fazer operações inversas ao cálculo de raízes trigonométricas e descobrir o ângulo que tem um determinado valor de seno ou cosseno. E aplicar o projeto à trigonometria e o mundo da construção civil. Então, esse foi o que foi desenvolvido com esses alunos. Daí agora a gente vem para as questões, né? Considerando a teoria cognitivista do Ausubel, bem como o conectivismo, né? Então, da aprendizagem significativa e o conectivismo, né? Considerando o que foi estudado nas temáticas 2 e 4, se não me engano é 1 e 4, né? Como é possível analisar a atividade proposta, relacionando-se com os princípios da teoria do conectivismo de George Siemens e a teoria significativa do Ausubel. Então aqui vocês vão fazer essa relação entre os pressupostos da disciplina, né? Então os princípios da disciplina, né? Das teorias, com o que foi desenvolvido com esses alunos, né? Eu já fui dando alguns insights ali com relação a cada uma das etapas do que foi desenvolvido, o que se vincula, né? Principalmente ao do Ausubel, né? E em relação ao conectivismo, essa aprendizagem está dentro de uma plataforma virtual, né? Do AVA, né? Tem aquela apresentação inicial da plataforma, não se tem uma imposição dos conteúdos a serem estudados, né? Tem ali de conteúdo, ali me fugiu a palavra, material complementar, material de apoio, né? Tem uma seção de material de apoio, mas não é exigido, né? Leia um determinado arquivo, leia um determinado capítulo, né? Então, o aluno ele precisa ir atrás do seu conhecimento, né? Nesse sentido, né, do aluno ir atrás do seu conhecimento, tem o aprendizado em rede, porque ao passo que cada aluno está desenvolvendo a sua atividade, depois ele posta isso numa planilha de Excel, ele precisa comparar e refletir sobre o que ele fez e o que os colegas fizeram, então existe um aprendizado em rede, ou seja, no que o outro fez, existe conhecimento lá, né? A professora, ela busca, daí já vinculado com a Ausubel, né? Ela propõe uma série de atividades e cada uma dessas atividades busca a reflexão desses alunos, né? A exposição e a argumentação, né? Do que eles conhecem, né? Com relação ao cotidiano deles e com o que eles estão desenvolvendo. Então, nesse ponto, o que se busca? Né? De forma gradativa, ela vai incluindo novos conceitos e a gente tem, então, aquele princípio da ancoragem e da aprendizagem significativa. Então, esses são os pontos que a gente vincula aqui na primeira questão e vincula na segunda também, né? Porque agora, analise e discuta, fundamentado no material de estudo, como é possível empregarmos o conectivismo e a teoria significativa no componente curricular em que vocês atuam. Deem exemplos, né? Então, aqui, o que ela fez vinculado à teoria de disciplina de trigonometria, né? E daí, vinculando esses pressupostos, né? Esses princípios da teoria significativa, né? Da aprendizagem significativa do Ausubel e da teoria do conectivismo, né? Como que pode ser desenvolvido no componente curricular que vocês atuam. Então, como vocês estão na direção, mas geralmente vocês têm uma disciplina base, né? Então, aquela que foi feito concurso, né? Seja arte, seja história, seja educação física, façam nessa de formação, tá? E a terceira questão, né? De acordo com o que foi estudado nas temáticas 1 e 4, discuta a afirmação. O grande desafio da aplicação da Base Nacional Curricular é romper com o conteudismo e promover uma aprendizagem que seja significativa e adequada
as formas de lidar com o conhecimento do século XXI. Aqui eu peço que vocês procurem, né, no vídeo onde os colegas fazem comentários, porque tem discussão aí sobre o desenvolvimento hoje, né, como que a escola paranaense hoje está atuando, né, questão de índices e tudo mais, então deem uma olhada lá. Mas o propósito dessa questão aqui não é a discussão dos problemas atuais, né? Mas como que a escola, né, por meio da BNCC, ela pode promover essa aprendizagem que seja significativa e adequada com as formas de lidar com o conhecimento atualmente, né? Então, qual que é o direcionamento que eu posso dar aqui para vocês? A base, principalmente no conectivismo, né? Onde a escola ela é um meio de transformação, mas ela precisa atender essas novas necessidades criadas pelas atuais tecnologias, né? Então, o principal ponto aqui é por esse caminho, né? E as entregas, né, são a mesma do cenário 1, né? Fazer um slide no Canva, né? Esse slide tem que conter aí a apresentação de vocês, né? E a apresentação que a gente vai marcar o dia. Apresentação também de até 10 minutos, recomendo que seja um pouquinho mais curto, tá? E a entrega da apresentação pode ser feita depois de ter sido feita a entrega do slide pode ser feita depois de ser entregue depois de ser feita a apresentação. Tá? E com isso a gente vai para o nosso terceiro cenário. Observe as tirinhas a seguir. Num primeiro momento, a gente tem aqui, ó, dificuldade de leitura é o título, né? O aluno A, 54% dos alunos do terceiro ano do ensino médio não têm habilidades básicas de leitura. O aluno B, e como é que você pode ler uma notícia dessas e não ficar indignado? Voltando para o aluno A, é porque eu li, mas não consegui interpretar o texto. Bom, segunda charge, conversa entre mãe e filho, né? Ou filho e mãe, né? Mãe, o nosso dicionário está desatualizado. Tem muita coisa que já mudou de significado. A palavra justiça, por exemplo. E daí, com isso, fecha a tirinha. E a gente tem, então, aqui questionamento, né? A teoria de Vygotsky foi a base da chamada pedagogia histórico-crítica, formada por Dirmeval Saviani. Segundo essa perspectiva, o objetivo final da escola é a transformação da sociedade pela formação de sujeitos críticos. Analisando as charges, bem como os pressupostos da teoria histórico-cultural de Vygotsky, qual o papel dos professores e dos conteúdos escolares nesse processo? Então, qual que é o ponto que nós vemos aqui? Na charge 1, a gente tem um aluno que ele atendeu o aspecto de conteúdo, ele sabe ler, então, assim, dá a entender, interpretando o contexto, que esse aluno está no terceiro ano, né? Pela retórica ali, pela discussão que o segundo aluno faz com ele, né? Então dá a entender que ele está no terceiro ano, no ensino médio. E ele sabe ler. Ele pegou a notícia e soube ler. Só que ele não soube criticar, ele não soube interpretar esse texto. Veja só, esperava-se que os alunos no terceiro ano tivessem já graus maiores de leitura, de interpretação, né, de análise crítica do texto. Mas não, ele sabe ler, né, mas ele não sabe interpretar. Então esse é um ponto aqui que vai fazer a discussão com a teoria do Vygotsky. E já na segunda charge, que nós temos um aluno que ele sabe discutir, né? Ele sabe interpretar, inclusive, o contexto que ele está inserido. Ele faz a discussão ali do significado de justiça, né? Mas ele está analisando o conceito de justiça, o significado de justiça, além do que o que está no dicionário. Por isso que ele fala ali da mudança, né? Que precisa ser feito, que muita coisa mudou de significado, né? Então, trazendo isso para o papel do professor, né? Então, o professor, nesse cenário, ele vai ter um papel de mediador desse processo de ensino-aprendizagem, né? Nesse sentido, a gente tem aquele aspecto, né, da objetividade e da subjetividade, né? Então, o que
nós temos que os conteúdos eles constituem a objetividade, ela foi construída coletivamente pela sociedade, e que ela deve ser subjetivada por esses indivíduos, por esses novos indivíduos que não fizeram a construção desse aspecto objetivo, né? Então, esses indivíduos na escola, né? Então, continuando, né? Ela deve ser subjetivada por esses novos indivíduos que são integrantes, novos integrantes, e o professor ele tem que fornecer ferramentas, né, que levarão esses novos indivíduos à transformação desta mesma objetividade. Então, esse é o caminho que se segue aqui, o pressuposto com base na teoria do Vygotsky, né? Então, nesse caso, o estudante, né, esses novos indivíduos, eles devem me deu um branco agora. A hora que eu lembrar, eu lembro, né? Mas o principal ponto aqui, tá? Nessa atividade, né, o que precisa, né? A discussão do conceito, né, vinculado a esse ponto que eu comentei antes, né, com o conteúdo da charge, né? E um outro ponto que se tem aqui é essa discussão em termos do poder aquisitivo das pessoas e o grau de conhecimento, né, desenvolvimento educacional que se tem, né? Se a gente for pegar aqui a charge 1, né, dá a entender, né, por essa charge que a gente está numa escola menos favorecida, né? Enquanto que se a gente for pegar aqui pelos trajes, né, na charge 2, a gente consegue identificar que essa família é um pouquinho mais favorecida. Então, como que isso também pode influenciar nesses aspectos culturais, né, e nos conteúdos escolares assimilados, né? Então, essa é a questão 1. E a questão 2, tem um texto aqui que discute, né, e o início da questão é a proposição, né? Então, relacione, analisando criticamente, a realidade da escola atual e a charge com essa afirmação. Então, na teoria histórico-cultural, deparamos-nos com a noção de sujeito social e ativo em seu ambiente cultural. Um sujeito que avança do imediatismo da percepção, das formas elementares de linguagem para uma apropriação cada vez mais elaborada de sua realidade. Isso se dá em um processo de constituição do eu, que engloba aspectos biológicos e culturais, ou seja, as possibilidades não inatas de desenvolvimento da espécie e a cultura em sua riqueza de significados. Em síntese, tomar a psicologia de Vygotsky para compreender a educação e a aprendizagem exige compromisso de pensar a função social da escola, no sentido capitalista, marcado pela exclusão e desigualdade social. A escola, como possibilidade de tornar-se plenamente humano, é espaço de luta pela transformação social, pela autodeterminação do sujeito, como ser político e social que faz a sua própria história, relacionada com muitas outras histórias coletivas e individuais. Assim, o sujeito aluno deve ser entendido na sua concretude em uma perspectiva de vir a ser, de ser pleno de possibilidades. Retomando o questionamento, né? Relacione, analisando criticamente a realidade da escola atual e a charge com essa afirmação, né? Então tem aí essa discussão. E o que vocês precisam fazer aqui? Destacar, né, a importância dos conteúdos escolares, né, para que ocorra essa transformação social, né, essa transformação pela transformação social e a autodeterminação do sujeito como ser político e social, né? Então, como que os conteúdos vão permitir essa transformação social, essa concepção de aluno como um sujeito sociopolítico, né? Ou seja, um sujeito político e social, e a escola como um meio desta transformação em um contexto social, né, em um contexto político também, em que ocorre, em que está presente a desigualdade, né? Então, o caminho dessa discussão aqui é mais ou menos dessa forma, tá? E a entrega, daí tem o vídeo, que é o mesmo vídeo do conteúdo, né, mais ou menos 9 minutos de vídeo,
E a entrega é o mesmo das anteriores, né? Fazer um slide, esse slide vai ser o que vai ser apresentado, vale 30 pontos, a apresentação vale 30 pontos também, o slide ele pode ser alterado antes da entrega, né? Então é por aí o caminho. Tá? E daí a gente vai marcar um dia para fazer a apresentação. Não pode esquecer que a data da entrega é dia 24 de setembro até às 11h55. Então não pode deixar até às 11h59, tá? Até 11h55. Né? Lembrando, apenas um cenário, não precisa fazer os 3 cenários. Escolhe um cenário e faz ele. Tá? E é isso. São esses aí os principais pontos. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me procurem. Né? Pode discutir no grupo, pode discutir no privado, né? Mas a gente vou acompanhar vocês aí até o fim do PDE. Né? Então, eu vou estar com vocês em todas as disciplinas. Então, se tiver alguma dúvida, pode vir me procurar. Então, desejo a todos aí um bom trabalho e nos encontramos de novo aí na apresentação de vocês. Até mais.